O sistema de metrô de Nova York pode ser um lugar assustador. Sou funcionário há 7 anos. E nada mais me surpreende quando amigos e familiares me perguntam se tenho histórias para contar. Tenho uma que se destaca das demais. Uma que eu não consigo explicar. Isso aconteceu comigo cerca de 2 anos depois de eu começar no emprego. Mas me lembro como se fosse ontem. Naquela época eu já estava bastante acostumado com tudo, e as coisas haviam se tornado rotineiras. Eu estava trabalhando no Brooklyn na época, fazendo manutenção de rotina na estação High Street. Não havia uma alma na plataforma e era muito assustador. Estamos acostumados a ver essas estações de metrô sempre cheias. Por isso, quando vemos elas vazias, é um sentimento estranho. Eu não via ninguém na plataforma havia horas e tudo estava absolutamente silencioso, exceto pelo zumbido das luzes e o ocasional trem que passava. Do nada ouvi um barulho metálico vindo de algum lugar nos trilhos. Fiquei tão assustado que deixei o esfregão cair no chão. O som não era algo com que eu estivesse acostumado. Parecia o barulho de uma pedra caindo sobre um trilho de metal. Parei o que estava fazendo e olhei para dentro do túnel tentando ouvir outros sons. Depois de um tempo concluí que o que eu ouvi devia ter sido causado por um animal ou por um pedaço de cimento caindo. Essas estações eram bem antigas. Voltei ao trabalho sem pensar muito sobre o som. Cerca de 10 minutos depois escutei o mesmo barulho. Só que desta vez era provavelmente 2 vezes mais alto. Dessa vez fiquei realmente preocupado. Era realmente possível que 2 pedaços do teto tivessem caído em um intervalo de 10 minutos. Larguei meus materiais e fui até a entrada do túnel, tentando ser o mais silencioso possível. Olhei para dentro da escuridão e não consegui ver muita coisa. Fiquei pensando se seria uma boa ideia gritar para dentro do túnel, mas decidi não fazer isso. Ainda achava que não era nada. Porém, depois que o medo inicial passou, fiquei mais confuso do que qualquer outra coisa. Continuei tentando pensar em coisas que poderiam ter causado aquele som. Era especialmente estranho porque o segundo som foi mais alto. Tentei tirar isso da cabeça e voltei ao trabalho, conseguindo recuperar um bom ritmo. Eu estava quase terminando meu serviço naquela plataforma, e estava satisfeito por poder sair daquela estação esquisita em breve. Quando estava quase finalizando, ouvi algo que me deu arrepios. Era a voz de uma criança pedindo ajuda dentro do túnel, e ela parecia estar realmente em perigo. Parei imediatamente o que estava fazendo e fui até a borda da plataforma. Hesitei por alguns segundos, mas decidi que uma criança em apuros não era algo que eu poderia ignorar. Desci os degraus que levavam aos trilhos e esperei meus olhos se ajustarem à escuridão. Gritei perguntando se a criança estava bem. Porém, não obtive resposta. Isso era muito estranho. Então a voz da criança soou novamente, repetindo o pedido de ajuda. Eu gritei de volta perguntando se ela podia me ouvir. A resposta foi sim. E então perguntei onde exatamente ela estava. Houve um breve momento de silêncio. E de repente ela respondeu dizendo: "Na sua frente, continue andando." Eu realmente não queria, mas não podia simplesmente deixar uma criança indefesa sozinha nos trilhos. Comecei a andar, mas pensei em gritar de novo e perguntar o que havia de errado. Depois de alguns segundos a criança respondeu dizendo para continuar andando. Eu não gostei disso. Estava tudo muito esquisito. Meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão. Então eu consegui distinguir o que parecia ser a sombra de uma criança um pouco à frente nos trilhos. Mas havia algo mais que quase me fez gritar de medo. Havia outra sombra. Uma sombra bem mais alta que era claramente de um adulto. Meu sangue gelou e eu parei no lugar. Isso não podia estar acontecendo comigo. A primeira coisa que consegui fazer foi correr o mais rápido que pude para fora dos trilhos. E felizmente ninguém me seguiu. A criança gritou dizendo para esperar. Mas sinceramente eu estava com tanto medo na hora que nem dei ouvidos. Subi as escadas e chamei a polícia assim que tive sinal no celular. Contei tudo a eles. E logo havia policiais espalhados pela plataforma. Esperei para ver o que eles encontrariam. Depois de cerca de 20 minutos de buscas, encontraram algo perturbador. Um único sapato de criança jogado no túnel. O que a polícia sugeriu que poderia indicar uma luta. Depois de horas de buscas e de vasculhar bancos de dados de crianças desaparecidas, eles me disseram que me ligariam se algo surgisse. Concluíram que quem quer que estivesse lá havia se escondido em algum lugar nos túneis. Eu não faço ideia do que pensar sobre essa experiência. A melhor teoria que consigo imaginar é que algum psicopata sequestrou uma criança e a forçou a gritar por ajuda, como uma tentativa de atrair algum bom samaritano desavisado para uma armadilha. Ou talvez seja o próprio filho dele e ele está criando a criança para ser tão psicopata quanto ele. Não consigo pensar em outra explicação razoável. Mas se eu estiver certo, só posso imaginar o que aquela criança deve estar passando.
No meu emprego anterior eu pegava o metrô para ir trabalhar todos os dias. Eu moro em Nova York, portanto faz mais sentido pegar o metrô do que tentar dirigir até o trabalho. Além de todo o trânsito, era quase impossível encontrar uma vaga para estacionar. O sistema de metrô é meio complicado, mas eu precisava pegar 2 linhas diferentes para ir e voltar do trabalho. Levava cerca de 20 minutos no total para chegar, o que não era tão ruim. Quando saía do metrô eu andava alguns quarteirões e logo chegava ao trabalho. Certa manhã eu entrei no metrô com várias outras pessoas. Estava bem cheio, o que é bem comum. Quando ando de metrô geralmente fico na minha ouvindo música ou algo assim. Quando desci do primeiro metrô e fui pegar o próximo, outras pessoas também fizeram o mesmo. Uma dessas pessoas em particular chamou minha atenção. Era um homem vestindo um casaco grande e preto. Lembro dele porque ele também havia entrado no primeiro metrô comigo. Continuei minha viagem em alerta. Quando desci, o homem de casaco preto desceu também. Enquanto eu caminhava para o trabalho, não pude deixar de notar que aquele homem estava andando na mesma direção que eu. Quando cheguei ao prédio em que trabalho, o homem passou reto caminhando pela rua. Eu entrei e fui trabalhar normalmente e logo esqueci daquele homem. Porém, quando chegou o fim do expediente e comecei a caminhar para a estação, o homem de casaco preto apareceu de novo. Ele estava lá na estação esperando o mesmo metrô que eu. Achei estranho, pois eu pegava aquele mesmo metrô todos os dias e nunca tinha visto ele antes. Quando o metrô chegou, eu embarquei e o homem de casaco preto também. Desta vez ele se sentou ao meu lado. Isso deveria ser normal, mas algo naquele homem me dava arrepios. Quando o metrô chegou na parada que eu desceria, resolvi continuar no metrô e passar da minha parada. Eu iria descer na parada seguinte para caminhar até em casa e testar se o homem realmente estava me seguindo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu desci, o homem veio logo atrás e continuou me seguindo. Então não fui para casa. Voltei para a estação de metrô e fiquei esperando o próximo metrô. Ele permaneceu perto de mim a uma distância de uns 10 metros. Parecia que ele estava observando cada passo meu e acompanhando. Então eu tive uma ideia para me livrar desse homem. Fiquei aguardando o metrô o mais próximo da porta que consegui. Quando o metrô chegou e abriu as portas, eu não entrei logo em seguida. Fiquei aguardando como se eu não fosse entrar. Quando as portas estavam quase se fechando, eu pulei para dentro do metrô antes que o homem conseguisse vir atrás e entrar também. Ele tentou. Correu para tentar entrar junto no vagão, mas já era tarde. Ele até tentou bater na porta para abrir, mas as portas se fecharam e o metrô seguiu viagem. Eu me sentei ali dentro e fiquei olhando a expressão daquele homem olhando pela porta do metrô. Era um olhar frio e vazio. Eu nunca mais vi aquele homem e consegui chegar em casa em segurança aquela noite. Às vezes ainda me pergunto o que aquele homem queria comigo. Depois desse dia eu fui para o trabalho de carro por algumas semanas. É um pouco aterrorizante dizer isso, mas a verdade é que nunca sabemos quem está sentado bem ao nosso lado dentro de um vagão de metrô. Quando eu tinha cerca de 8 anos, aconteceu algo que nunca esqueci. Era para ser apenas uma viagem simples de metrô com minha irmã mais velha de 15 anos. Nós estávamos indo visitar nossos avós. Eu estava muito animado. Eu e minha irmã adorávamos andar de metrô. Nossos avós moravam em outro bairro. A viagem começou tranquila. A estação do nosso bairro estava movimentada e com gente por todo lado. Mas logo conseguimos embarcar no nosso metrô sem problemas. A viagem foi rápida e o vagão estava quase lotado. Quando o metrô chegou ao bairro dos nossos avós, nós descemos com a maioria dos passageiros. Algumas pessoas permaneceram no vagão, mas minha irmã e eu entramos na estação e percebemos que nossos avós ainda não tinham chegado para nos buscar. Enquanto esperávamos, minha irmã disse que precisava ir ao banheiro. Eu fiquei ali parado esperando minha irmã voltar. Muitas pessoas passavam por mim, mas eu apenas observava. Uns 2 minutos depois, uma mulher que eu nunca tinha visto se aproximou. Ela parecia tranquila, mas havia algo na expressão dela que me deixou desconfortável. Ela chegou sem se apresentar e apontou para o trem dizendo que minha irmã havia voltado para ele. Eu fiquei confuso e por um momento não entendi por que ela havia dito aquilo. Mas como eu era criança e não entendia muito bem as coisas, apenas acreditei naquela mulher e pensei que ela quisesse me ajudar. Então caminhei ao lado daquela mulher até o vagão. Quando cheguei dentro do vagão, eu sentei no mesmo lugar que eu estava antes. Mas minha irmã não estava ali. Nessa hora fiquei com medo e confuso. Comecei a olhar ao redor esperando ver minha irmã em outro assento. Mas não consegui encontrar ela dentro do vagão. A mulher que havia falado comigo anteriormente estava sentada a umas 2 fileiras da minha. Ela ficou me observando sem dizer nada. Aquela situação era estranha e comecei a ficar nervosa e me perguntar onde estava minha irmã. Foi então que, ao olhar pela janela, vi algo que me congelou por um instante. Minha irmã estava do lado de fora da estação. Parecia que ela estava procurando por mim. Nessa hora fiquei desesperada. Me levantei o mais rápido que consegui. E para minha surpresa, a mulher também se levantou. Ela gritou comigo perguntando aonde eu estava indo.
Eu saí correndo para a porta do vagão dizendo que minha irmã estava lá fora. A mulher não me seguiu. Ela ficou em silêncio me observando enquanto eu corria para fora do trem. Assim que pisei fora do trem, corri até minha irmã. Quando a alcancei, ela parecia aliviada. Ela me disse que ficou preocupada quando saiu do banheiro e não me encontrou. Ela me perguntou o que eu fui fazer dentro do vagão de novo. Contei a ela sobre a mulher e como achei que tínhamos que continuar a viagem. Ela me olhou incrédula e disse com firmeza que já estávamos no bairro dos nossos avós. Não havia motivo para voltar ao metrô. Foi então que percebi o quanto aquilo havia sido estranho. O metrô partiu poucos segundos depois. Nunca soubemos quem era aquela mulher ou por que ela me disse aquilo. Mas quando lembro dessa história, sinto um arrepio só de imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse visto minha irmã a tempo. O sistema de metrô de Nova York é um dos mais antigos do mundo. Trabalhar aqui significa presenciar diariamente uma mistura de pessoas. Estudantes, profissionais, empresários, mulheres de negócios e até moradores de rua se perdem nas enormes multidões. Cada um tem um destino, e meu trabalho é ajudá-los a chegar lá. Sempre que alguém se perde em uma das grandes estações, eles vêm até mim. Muitas vezes são turistas estrangeiros, sempre agrupados ao redor da cabine onde trabalho. Eles tentam encontrar amigos desaparecidos ou localizar bolsas que esqueceram de pegar de volta. Minha rotina no metrô é sempre agitada. Naquele dia eu já me preparava para mais um turno. Ajustei meu uniforme e respirei fundo para começar o dia. As primeiras horas foram como sempre. Turistas perdidos e perguntas sobre direções. Nada fora do comum. Depois um senhor mais velho se aproximou para perguntar sobre a história da estação. Dei a ele um folheto que custava $2 e voltei ao meu trabalho. A manhã seguiu de maneira previsível. Casos simples e rotineiros, um atrás do outro. Por volta da metade do turno, um trem chegou. E foi quando algo estranho aconteceu. Notei um menino asiático com cerca de 12 ou 13 anos saindo do vagão. Ele parecia preocupado. Seu rosto trazia pequenas trilhas de lágrimas e ele parecia estar perdido. Ele veio em minha direção. Então perguntei se ele estava bem ou se estava perdido. Ele respondeu em um idioma que eu não compreendi. Sua voz estava trêmula. Tentei outra abordagem. Perguntei pacientemente se ele falava minha língua. Foi quando ele começou a chorar. Naquele momento imaginei que talvez ele tivesse se separado da família no trem. Sem pensar duas vezes, chamei ele para entrar na cabine e peguei meu telefone para usar um tradutor. Ele escreveu algo em um pedaço de papel. Usei o aplicativo para traduzir e vi que ele estava perguntando aonde estava. Eu disse para ele que ele estava em Nova York. Mas para minha surpresa, ele pareceu ficar desesperado ao saber disso. Ele pegou o papel novamente e escreveu perguntando em que ano estávamos. Achei a pergunta muito estranha. Olhei para ele e disse que estávamos em 2023. O garoto congelou. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele enquanto ele escrevia outra frase. No papel ele escreveu que não era 2023 e sim 2018. Foi nesse momento que percebi que aquilo era mais do que apenas um caso de um menino perdido. Algo muito errado estava acontecendo. Pensei se não deveria chamar a polícia. Enquanto eu pensava nisso, o menino escreveu apenas uma palavra no papel. Ele escreveu água. O coitado do garoto devia estar cheio de sede. Então entreguei uma garrafa de água para ele. Ele bebeu rapidamente. Quando terminou, parecia um pouco mais calmo. Mas ainda havia algo estranho em sua expressão. Ele pegou meu telefone novamente e digitou no tradutor. Não me lembro de como cheguei aqui. Minha ansiedade aumentava. Não sabia o que fazer. Então decidi que chamar a polícia era a melhor opção. Escrevi para ele avisando que iria chamar a polícia. Ele fez um gesto concordando. Naquele ponto ele parecia conformado com a situação. Liguei para a polícia e expliquei a situação. Um menino perdido que não sabia como havia chegado ali. Quando o operador me pediu o nome dele, percebi que ainda não tinha perguntado. Virei para ele e perguntei. Porém, nessa hora o garoto congelou novamente. Seu olhar mudou e ele parecia aterrorizado. Antes que eu pudesse perguntar de novo, ele apontou para o espelho na parede e começou a gritar algo. Pedi ao policial no telefone que aguardasse enquanto tentava traduzir o que ele dizia. Usei o tradutor do telefone e estranhei. Ele estava gritando e dizendo: "Esse não sou eu." Fiquei confuso, mas tentei acalmar o garoto. Mas ele continuou gritando e apontando para o espelho. Eu traduzi novamente o que ele estava gritando. E para minha surpresa, ele continuava gritando que não era ele que ele estava vendo no espelho. Fiquei paralisado por um momento sem entender nada, olhando para o menino e para o espelho. Era nitidamente o garoto no espelho. Mas o próprio garoto não concordava. Algo estava muito errado. Eu fiquei aterrorizado e então chamei as autoridades para cuidar desse caso. Não sei quem era aquele garoto e como ele foi parar ali. E honestamente tive medo de procurar as autoridades para saber mais sobre o caso. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
Nunca vou me esquecer do rosto aterrorizado do garoto no reflexo daquele espelho.